Uma coisa que eu acho muito importante chamar a atenção, né, de todo mundo que segue o canal é a questão do que se faz, do que se chama de jornalismo hoje, principalmente aqui no Brasil. Lá fora é um pouco mais difícil de avaliar, porque eu não acompanho tão de perto assim, os jornalistas estrangeiros. Acho que lá fora a ideia original do jornalismo está um pouco mais preservada. Aqui ela está completamente destruída, completamente arrasada, porque todos os jornalistas, ou a grande maioria dos jornalistas brasileiros, é um pessoal até uns 40, 50 anos no máximo. É uma galera que vem já com toda aquela formação de base de militante de extrema esquerda. Não tem como. Eles sofreram uma lavagem cerebral tenebrosa, absurda, que eu presenciei participando do ensino no Brasil. Eu vivenciei essa lavagem cerebral que foi se intensificando ao longo dos anos, que começou lá na universidade, lá nos anos 70, foi quando a esquerda tomou conta das universidades e os militares que achavam que estavam reprimindo, que estavam censurando, estavam fazendo absolutamente tudo errado, fizeram tudo errado, agiram como um Estado socialista que transformou, que englobava quase todas as principais empresas brasileiras, quer dizer, incharam o Estado, que é uma característica dos governos de esquerda, né, onde tudo pertence ao Estado, e ao invés de fazer o correto da direita, que é transferir para a iniciativa privada a maior parte ou quase tudo que é público, transformar quase tudo público em privado. Isso é a essência da direita liberal, né? Liberal na economia, que propicia a ascensão da população, né? Dos cidadãos. Muito bem. E, por outro lado, eles entregaram de mão beijada, de graça, de uma maneira extremamente burra, o ensino no Brasil à extrema esquerda. Primeiro pelas universidades, depois o ensino médio e, finalmente, agora, já de uns 10 anos para cá, o ensino fundamental está na mão da extrema esquerda, doutrinando crianças a partir dos 5 anos de idade. Tá? Isso aí é para qualquer um ver. Né? As pautas estão aí, as cartilhas estão aí. O Bolsonaro, antes de ser presidente, já denunciava tudo isso aí, essa coisa toda. Muito bem. Os jornalistas, a grande maioria dos jornalistas, com exceção de alguns que vieram antes disso, que é o caso, por exemplo, do Alexandre Garcia, desculpa, Alexandre. O Alexandre Garcia, quase que eu ofendi você. O Alexandre Garcia, tirando ele e, logicamente, alguns que são um pouco mais, têm uma mente que pensa por si só, não pensa apenas no que foi doutrinado, né? A maioria é de extrema esquerda, já por formação. Tá? Então aí nós já temos uma deformidade absurda em qualquer tipo, em 99% dos jornalistas brasileiros. Quase todos eles têm uma deformidade muito grande de caráter, de moral, tá? De caráter moral. Aliás, depois eu vou gravar um vídeo falando da diferença entre ética e moral. São coisas completamente diferentes e que as pessoas meio que fazem uma massa única aí, acham que isso aí são sinônimos, não são sinônimos, tá? Muito bem. Além disso, você tem os jornalistas que são mercenários. Eles estão ali pelo melhor soldo. Quem pagar mais o salário dele, eles falam o que forem mandados. Isso aí, de certa forma, sempre existiu, né, gente? Desde que a humanidade surgiu, existem aquelas pessoas que só estão interessadas em ganhar mais dinheiro. Isso é um outro problema muito grave, mas eu diria que ainda é menos influente do que a questão da doutrinação que eles sofreram, da lavagem cerebral que eles sofreram e não conseguiram se libertar, não conseguiram enxergar que aquilo ali estava errado. Tá? E agora nós chegamos então ao terceiro, que é a arrogância, a pretensão, o esnobismo, a vaidade que os jornalistas atuais estão expondo o tempo todo para qualquer um ver. Não é difícil você perceber isso. Agora ficou um pouco mais escancarado, porque quando eles entram num confronto direto com uma pessoa, eles acham sempre que eles sabem mais de qualquer assunto. Meu Deus, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Ninguém
nem jornalista tem competência para poder debater no mesmo nível com técnicos em determinadas áreas. Não tem. É lógico que quando você vai para uma entrevista, para um debate, para mediar um debate, para entrevistar um candidato, você se prepara, você estuda, você analisa todas as propostas, pega, lógico, os pontos mais sensíveis do candidato ou do entrevistado, de uma forma geral, para dar-lhe uns apertos, para deixar ele, às vezes, umas saias justas, obrigar ele a dar umas respostas para assuntos que são polêmicos, que são confusos, que não estão muito claros. Lógico, essa é a função do jornalista. Ele estuda um pouco e vai para a entrevista ou para o debate preparado para arguir da melhor maneira possível, de forma que esclareça áreas de sombra, de dúvida do candidato, tá? Isso aí está certíssimo. Acontece que o que nós vemos hoje em dia é uma exibição de gente pretensiosa, arrogante, intolerante, que vai para uma entrevista ou para um debate achando que sabe tudo mais do que o entrevistado. Tudo, absolutamente tudo. Meu Deus, é escandaloso. Não há assunto que o jornalista admita, dizer assim, não, eu posso ir até certo ponto, eu posso ir até o ponto em que eu estudei. Então, dentro dessa areazinha que eu estudei aqui durante algumas horas, eu vou debater. Depois eu tenho que ter noção, eu tenho que ter consciência que quem está conversando comigo, muitas vezes trabalha nesse assunto que eu estudei algumas horas, anos. Hã? Então, tem que haver uma humildade, um senso, uma percepção de até que ponto eu posso desafiar o meu entrevistado, até que ponto eu já não tenho mais competência para isso. Tá certo, gente? E é isso que talvez seja o mais escandaloso que está acontecendo no jornalismo atual. Você vê entrevistadores que têm a mais absoluta certeza que eles sabem mais do que o entrevistado. É ridículo. É imoral, é imbecil. E não tem a menor capacidade, são de um pedante, que não tem a menor capacidade de admitir até quando erram. Aquele caso emblemático, né, do jornalista que comete um erro porque na hora da fala é uma coisa complicada, o improviso é uma coisa complicada. Você tropeça, é normal, acontece. Tá? Mas você tem que ter a humildade de corrigir na hora. Ou então, se alguém corrigir você admitir. Ah, eu falei, desculpa, me enganei, é isso tal. Aconteceu com aquela jornalistazinha lá que falou, ela estava falando em dólares e de repente ela tropeçou, ela falou reais. Um erro totalmente normal, sem o menor problema. Se ela tivesse tido a humildade de dizer, eu falei reais, desculpa, não percebi, são dólares. Acabava o problema. Se a outra que falou, como é que é? Cidadãos, se ela tivesse, desculpa, gente, tropecei, cidadão. Mas não fazem isso. São de uma arrogância, de uma coisa prepotente, absurda, que impede eles de admitir as coisas mais simples, os erros mais bobos. Porque esses erros, gente, eles nem são grandes. São erros bobos. São erros de ortografia e tropeços na linguagem que acontecem com todo mundo. Eu, como professor de português, costumo sempre dizer que eu tenho uma tolerância enorme com a ortografia. Porque a ortografia é basicamente decoreba. Você tem que decorar, né? Que excesso é com 2 S, que exceção é com C cedilha. Qual é a lógica de excesso ser com 2 S, exceção ser com C cedilha? Não existe lógica nisso, né, gente? Então, a pessoa tem que decorar. Então, se por acaso você não usa com frequência aquela palavra, na hora de escrever, você vai... É possível você escrever errado. E na hora de falar, é a mesma coisa. Se é uma palavra que você não tem o hábito de falar, você pode tropeçar. É normal, acontece. Agora, o que falta? Humildade, consciência de que você é um jornalista, você não é um sabe-tudo, não existe sabe-tudo. Tá? Tem que parar com isso, pelo menos. Já basta ter que aturar a doutrinação que levou os jornalistas brasileiros a serem apenas mediocremente militantes de extrema esquerda. Até a próxima.